Eu conversei com o Nelson Machado, um dos meus maiores ídolos da dublagem, que emprestou sua voz para o Kiko, para o Robin Williams e para diversos outros personagens. O papo foi um oferecimento de Canicos Moda Nerd. Confere aí. Apareceu, que maravilha. Ah, aqui estou eu. Vou ter que ficar de óculos, senão não leio nada do que está escrito embaixo. Ah, tranquilo. E da mesma forma... que o óculos faz um brilho, né? Sim, mas aí eu vou mandando pra você o que o pessoal tá comentando, o feedback da galera. Fique tranquilo que esses comentários eu vou repassando pra você. Ah, mas eu não aguento, eu sou xereta, eu quero ler. Antes de você entrar, tava falando que hoje é a realização de um sonho. Eu entrevisto dubladores desde 2012 e na primeira entrevista com a Tânia Gaidardi eu falei que se você encontrar o Nelson Machado, manda um abraço, que eu sou um grande fã. E realmente hoje é a realização de um sonho, sou grande fã do seu trabalho, em diversos papéis. E hoje está marcando realmente toda uma história que eu tenho com seus diversos personagens. Então, primeiro agradecer demais sua presença aqui. É como achar a múmia dentro da pirâmide, né? Uma coisa assim, tá certo. Na verdade é como se eu estivesse achando o próprio Deus Osíris no meio dessa pirâmide. Nelson, para começar, a gente sempre tem uma tradição que é o próprio convidado se apresentar. Queria que você fizesse uma apresentaçãozinha. Quem é Nelson Machado? Rapaz, depende muito, são muitas fases, né, na vida. Quem é fulano aos 30 é fácil, rápido, né? Aos 66, minha Nossa Senhora. Nelson Machado é um ator, um dublador, um diretor de dublagem, um escritor, um diabo, mas hoje em dia me defino mais assim, em primeiro lugar, um chefe de família. Em primeiro lugar, alguém com mulher, filhas, netos, e feliz de ter tudo isso, e exercendo todo o resto para que isso continue existindo. Massa. Agora que a gente está começando, vou logo mandando um abraço para o Kitsune do Canicos Moda Nerd. Grande Kitsune! É o seu parceiro no Cine Papo, no Papo com o Machado, e também é nosso parceiro. Ele gerou um link aqui de cupom, tá, pessoal? Ele já vai botar aqui um cupom de desconto nas camisas lá do Canicos Moda Nerd, um site com diversas coisas, inclusive coisas relacionadas ao próprio Nelson Machado, porque tem um Machadinho mascote, né? Camiseta do Machadinho. Aliás, acho que eu tenho uma por aqui. Por acaso, sem querer. Nem tinha pensado nisso. Tava aqui caída, né? Uma camiseta daqui do Machadinho. Né? Aqui, é o Machadinho fazendo cosplay. Ele faz vários personagens. Com a bola e algumas camisetas sem personagens. Perfeito. Esse Machadinho, ele vai ser tema da nossa primeira pergunta, porque você, na minha opinião, é um comunicador nato, você se comunica muito bem e se comunicou em diversas plataformas. Eu acompanho desde sempre, desde a TV Capricórnio. Você, na minha visão, é o primeiro dublador e youtuber do Brasil. Como é isso para você? Eu acho que, não sei se youtuber, né? Mas eu acho que na internet sim, porque de verdade eu estou na internet desde 2006. Estou há 14 anos. Não dei certo até agora, mas estou lá há 14 anos fazendo coisas pela internet. Era uma novidade. Na época eu comecei com as web TVs, né, que foi uma invenção logo no começo da internet. As web TVs, que foi uma coisa que também não deu certo, né? Fazer televisão na internet, no modelo de televisão, não funcionou muito bem. Eu vim de lá para cá, vim fazendo coisas, né, com imagem, só com áudio, web rádio, depois no YouTube. Eu só não estou me dando muito bem com o Instagram. Não fui muito com a cara, mas o resto eu estou me virando bem. Então, que essa seja uma das lives que vai fazer você mudar de ideia, porque o Instagram é uma plataforma que eu gosto bastante. Mas, considerando esses, eu queria que você falasse um pouco do Papo com o Machado, que é uma coisa que eu acho incrível. Eu acompanho as lives, gosto bastante. Como foi que começou essa ideia e como é que está sendo até agora? Começou? Começou quase que lá em 2006, né? Em 2006, a história é comprida, tá com tempo? Em 2006, eu fui apresentado à Web TV por um amigo, Marcelo Stefanoni, que estava dirigindo uma emissora dessas, uma pequena emissora, chamava Super 8 TV. E ele falou, existe isso e tal, não sei o quê, você conhece? Eu digo, não conheço. Vai lá conhecer, fui lá conhecer, me encantei, porque era uma emissora de televisão em miniatura. Era um estúdio feito num cômodo de um apartamento,
né? Grande, um cômodo grande, mas era um cômodo de um apartamento com 3 câmeras desse tamanho, 3 pequenas, né? Um switcher do tamanho um pouco maior que uma caixa de sapato. Era uma coisa fácil e transmitindo para o mundo. Fiquei fascinado com aquilo, falei, vou fazer um negócio aqui. E pus um programa lá. Aí a Super 8, a gente terminou o contrato, parou a Super 8, aí depois a Super 8 parou atividades. Mas eu gostei da brincadeira, eu abri um canal, eu fiz o meu canal, que foi a TV Capricórnio. E continuei com o programa que era o Versão Brasileira, que era um programa de entrevistas, né? Eu levava dubladores e músicos, e cantores, bandas. E eu quis fazer um programa que não fosse voltado para dublagem. Aí, como a TV era minha, eu vou fazer mais um programa, o que tem? Vamos lá. Aí eu quis fazer um outro programa onde eu entrevistasse pessoas que não tivessem nada a ver com dublagem, fossem outros assuntos. E aí eu criei um programa com esse nome, Papo com o Machado, que era alguém que vinha para bater. Eu levei uma detetive particular, levei uma ex-chacrete, um Papai Noel, um monte de gente. Né? Gente que não tinha nada a ver com o mundo da dublagem, para mudar um pouco o assunto. Aí a TV Capricórnio não deu certo, não funcionou, acabou parando, terminamos. E aí surgiu o YouTube. As web TVs morreram, na verdade, todas, né? E surgiu o YouTube, que começou a aparecer como um caminho para se fazer conteúdos e tal. No começo era só os meninos descendo de skate, um gatinho que abria a porta, era só as bobagens assim. Depois algumas pessoas começaram a produzir coisas, fazer vídeos, e aí eu embarquei nessa também. E como eu já tinha consolidado um pouco esse nome Papo com o Machado, eu mantive o nome, só que agora não era mais um papo com gente de fora, era um papo entre mim e quem estivesse me assistindo, né? As pessoas perguntariam coisas, naquele momento ainda era vídeo, ainda era gravado. Então, elas escreviam durante a semana, eu escolhia perguntas, comentários, etc., e comentava no vídeo na semana seguinte. Eu não tenho editor, eu não tenho operador de câmera, iluminador, ninguém para cuidar de microfone, não tenho ninguém para... Nada. Eu e eu. Então, depende de eu ter um tempo grande para cuidar disso. E nesse momento eu estou sem ele, nesse momento eu estou com excesso de trabalho, felizmente. E vale muito a pena o pessoal acompanhar lá o Papo com o Machado, porque é uma coletânea com diversas conversas sobre diversos assuntos sobre dublagem e com diversos dubladores. Bem, o pessoal de Inuyasha já está aqui enchendo nossas páginas, porque é um pessoal extremamente participativo. Eu gosto demais do anime Inuyasha e gosto demais do personagem que você fez, que foi o Jaquen. E o Jaquen é o personagem que você chegou a voltar. Chomaru. Uma curiosidade que eu tenho, esse S dele é um S que você mesmo botou ou ele já existia? Esse S dele foi uma invenção do Parisi. Sabe o Parisi? Parisi Júnior, Parisi Filho. Falecido Parisi. Ele era o dono do estúdio que dublou Inuyasha, né, da Parisi Video. E ele começou a direção, depois mudou a direção do trabalho, mas quem começou a dirigir Inuyasha foi o próprio Parisi. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas o personagem no original não faz isso. Mas ele falou, faz assim, dá uma esticadinha nos S's. Falei, legal, acho interessante. E comecei a fazer, e aí virou característica do personagem. E com certeza todo mundo gosta e lembra desse personagem por isso. E você fez ele não original e chegou a fazer os filmes também, né? Voltar a personagens como esse, e tem uma nova animação chegando. É legal voltar a personagens como esse, o Jaquen e outros personagens que você vem voltando? Alguns tem alguns personagens que assim, olha, apareceu tal coisa, e me chamam para fazer, eu vou lá fazer, né? Dá para fazer, às vezes a gente não tem horário, mas quando dá, é legal. Alguns já nem tanto, até porque já não ficaria tão bom, seria melhor outra pessoa fazer, entendeu? Principalmente os personagens muito agudos, com gritos muito agudos. Caramba, eu tenho 66 anos, né? A voz já não atinge alguns agudos. Então vai falhar, vai ficar diferente. Então, ou para ficar igual, às vezes a gente consegue fazer com que fique igual, mas é muito sacrificado. É um esforço grande, machuca. Então, alguns personagens que voltam é legal de fazer.
outros nem tanto. E você fez por muito tempo Robin Williams, que infelizmente já é falecido, mas é um ator magnífico, tanto em comédia como em drama. Para você, qual era o que pegava mais, a comédia ou o drama? Qual era o mais difícil de fazer dele? Dificuldade existia, uma pequena. É uma coisa. Eu sei que as pessoas acham isso uma coisa um pouco metida, mas eu não estou falando só por mim, não, tá? Eu estou falando por profissionais de qualquer área. De qualquer área. Chega um momento na vida em que nada é tão difícil assim. Senão você é uma porcaria de um profissional. Né? Você não passa 50 anos fazendo um trabalho e ainda é difícil. Aí você começa fiada. Né? Então desiste, vai fazer outra coisa. Você não é bom nisso. Então, mas claro que havia, não é dificuldades, mas mais cuidado. Né? Você dublar Robin Williams num trabalho como O Homem Bicentenário, onde ele faz tudo isso aí, ele tem o engraçado e o dramático no mesmo filme, é diferente de você dublar um reality, onde tem uma pessoa normal lá, comum, que não é um ator, falando, simplesmente. Você vai fazer esse trabalho porque é isso que você faz para ganhar a vida. Mas é claro que um trabalho como o do Robin Williams, no Homem Bicentenário, é mais elaborado, então você tem que prestar mais atenção, você tem que seguir mais determinadas nuances. Às vezes uma maneira de dizer uma frase quer dizer um monte de coisa que soluciona coisas ou informa coisas a respeito do filme ou do personagem. Então dá um pouco mais de trabalho para a gente fazer. Mas não mais difícil, só dá um pouco mais de trabalho. Tem um personagem também muito marcante, pelo menos me marcou, lá do ponto de vista negativo, que eu morria de medo, que era o Chuck, o brinquedo assassino. Rapaz, eu não conseguia olhar para meus brinquedos, porque eu tinha um primo sacana que ficava dizendo, não, é isso mesmo, ele quando tá de noite, eles revivem, eles aparecem e tal. Mas eu imagino que para você, à primeira vista, assim, olha que coisa tosca, um boneco assassinando e tal. Como foi o primeiro impacto que você teve com esse personagem que você pegou? Eu não consigo entender muito isso aí. Tem muita gente com medo do Chuck. Muita gente, conheço muita gente que diz isso. Mas eu até entendo ter medo do Chuck, mas não do meu Chuck. Porque os 3 filmes que eu dublei do Chuck, pra mim, eram comédia. Não eram filme de terror. Eram filmes engraçados. Os anteriores eram de terror. Era um boneco serial killer. A noiva de Chuck e o filho de Chuck são comédias. Não é pra ter medo. Então eu não consigo entender muito quando dizem pra mim que dos filmes que eu fiz que provocaram medo. Não acho que é pra ter medo. O camarada pergunta, a boneca, ele vai lá deitar com a boneca e a boneca diz, você trouxe camisinha? E ele diz, você tá louca, criatura? Nós somos feitos de borracha? E você acha que isso é um filme de terror? O Chuck, um assassino, um serial killer, cruza com a Tiffany, que é uma prostituta, uma vagabunda, uma mulher da noite, e os dois têm como filho um emo, um menino todo bonzinho, comportado. Isso é um filme de terror? Não é um filme de terror, isso é comédia. É aquele negócio, né? O filme é o que o público transforma, virou um clássico trash, era de terror, mas como o povo foi falando... Os anteriores, sim. Os que eu não dublei, os que foram feitos antes, esses eram de terror. Pode ser até que você considere trash, meio isso, meio aquilo, mas são filmes de terror. O assunto é assassinato. Os que eu dublei, não. Os que eu dublei eram engraçados. Agora sim, com as redes sociais, várias pessoas, dubladores, eles passaram a ser mais conhecidos e as requisições dos fãs passaram a falar mais alto também nos estúdios e tal. E eu recebi a informação que o último episódio do Black Kamen Rider, ele foi dublado. Se não me engano, foi a sua direção, não tenho certeza, mas era uma coisa que os fãs vinham pedindo e que se fosse em outros tempos, nunca seria dublado. Como foi isso pra você? Fã é um bicho... Foi um bicho inexplicável, cara. Eu não sei, é místico, é mágico. Eu dirigi a dublagem desse último episódio. Eu terminei a dublagem, eu não vou lembrar exatamente a hora, tá? Vamos dizer assim, eu terminei, gravei o último, encerramos, acabamos, gravei o episódio, terminou. Vamos dizer, às 7 horas da noite. Às 8 tinha nego escrevendo para mim, verdade que vocês fizeram... Cara, como vocês sabem? De onde vocês tiram a informação? Mas sabem, é impressionante. Eu fico assustado até um pouco.
Mas sim, fizemos o último episódio do Black Kamen Rider. Aguardem, a Sato Company deve estar lançando logo logo, por aí, 30 anos depois, né? 30 anos depois de ter sido feita, dublada uma série inteira, sem dublarem o último episódio. Eu não entendi por que fizeram isso, mas enfim. Bem, Nelson, eu me fiz um desafio. Você sempre em entrevistas fala que sempre falou de Chaves, 35 anos falando de Chaves, e talvez não tenha até muita coisa para se falar mais. E aí eu me lancei um desafio. Não tem muita coisa, não há mais nada a dizer. Não existe nenhuma pergunta sobre Chaves que já não tenha sido feita e já não tenha sido respondida pelo menos umas 10 vezes. Porque, vamos falar sério, um trabalho que foi feito por 3 anos, na década de 80, e durante 35 anos, 37 anos depois disso, me perguntam tudo sobre isso. Já foi dito tudo, não tem mais novidade para contar. Aí eu tentei me desafiar a tentar fazer a derradeira pergunta que nunca foi feita. Posso tentar? Tente. O Carlos Villagrán, em entrevista, ele disse que que queria aposentar o Kiko porque ele estava competindo com um rapaz de 25, 23 anos e tal. Eu queria saber se para você também tem essa impressão. Você voltou a dublar ele no Multishow. Também fica essa impressão que você está competindo com aquela voz que você tinha 35 anos atrás, 30 anos atrás? Não, competindo, não. Mas sim, eu fiz o trabalho do Multishow porque houve uma insistência, e porque é trabalho, né? Ninguém não se recusa a trabalho assim dessa maneira. É que eu cheguei à conclusão de que pronto, já fiz. E se houver coisas novas a fazer, eu acho que quem tem que fazer é o Vinícius. Porque agora eu passo o bastão. O Vinícius, daqui para frente, o que aparecer de Kiko é do Vinícius. Porque o Vinícius também, ele fez brilhantemente, eu acho, na minha opinião. Porque quando eu vi a dublagem do Vinícius, por alguns minutos eu fiquei assim, mas eu não me lembro de ter feito isso. Eu achei que era eu. Entendeu? Ele fez de uma maneira tão parecida com o que tinha sido feito lá atrás, na década de 80, que eu achei que era eu. Mas uma pequena, sabe, uma nuancezinha, assim, uma inflexão. Falei, não sou eu. Aí fui pesquisar quem foi, e o Vinícius é brilhante fazendo o Kiko, ele é brilhante. E eu acho que, se aparecer, eu duvido muito que apareçam coisas, né? Mas se aparecer alguma coisa a mais para fazer de Chaves, eu acho que tem que ser feito pelo Vinícius, não mais por mim. Mas essa pergunta já fizeram? O que de eu competir comigo há 30 anos? Não, essa é nova mesmo. Mas isso não é uma pergunta sobre Chaves. Você podia perguntar isso e falar isso sobre Darkwing Duck. Se aparecer Darkwing Duck, você vai estar competindo com você há 30 anos. É a mesma coisa. Pô, Nelson, deixa eu ganhar essa, rapaz. Não, é uma pergunta fantástica, mas ela não é específica de Chaves. Ela é uma pergunta para o ator, para o dublador, não para Chaves. Tem razão. Você também conheceu... Eu não tô dizendo que você perdeu, eu tô dizendo que a sua pergunta é mais ampla do que você pensou. Sim, com certeza. Você teve a oportunidade de conhecer o próprio Carlos Villagrán em algumas oportunidades. Tiveram outros atores que você conheceu também, que você interpretou? Não, nunca aconteceu. Só o Carlos mesmo. Também quem? Só mostrar a foto aqui também. Robin Williams morreu, não dá para conhecer. Eu vi essa foto em alguns lugares. Mas você poderia ter conhecido outro cara que eu vou falar também, que é o Wesley Snipes. Você fez o Blade, Caça-Vampiros, que ele é um dos primeiros heróis. Hoje em dia é muito popular você ter filmes de super-heróis, heróis dos quadrinhos. Esse personagem, como é que foi pra você, o Blade e o Caça-Vampiro? O Blade não é uma coisa muito complicada, não, né? Ele não tem grande... Não é porque o Wesley Snipes não é uma coisa... Não, o Wesley Snipes é um excelente... Eu gosto dele. Acho ele um excelente ator. E eu acho que fez trabalhos até melhores em outros filmes dele do que no Blade. O Blade é uma coisa que só ele fala o tempo inteiro. Ele não muda aquilo. É um personagem que não fala, é um personagem de ação. Ele tem muita ação. As falas dele são todas baixas. De vez em quando ele dá um... E pronto. Não tem grande coisa para se fazer. Homens Brancos Não Sabem Enterrar foi um trabalho mais difícil de fazer que o Blade. Filmaço também, eu adoro esse filme. Outro personagem que ficou cult, né? É o Jack Skellington, que é
Um Estranho esse é Mundo de Jack. maravilhoso. Você fez a Esse é primeira maravilhoso. versão. A gente procurou essa primeira versão, eu e minha namorada, a gente foi assistir no último fim de semana, já sabendo que a gente ia ter essa conversa, mas acontece que a gente não achou, porque foi redublado, tiveram outros processos e tal. Mas é um personagem que ficou cult. Foi uma surpresa pra você ele ser tão lembrado hoje em dia? Sempre é uma surpresa essa coisa da coisa durar. Né? Sempre, sempre. Qualquer trabalho. Existem as duas surpresas, né? Às vezes você faz um trabalho que você acha que vai virar, uau, que vai ser lembrado para sempre, porque ele teve naquele ano, naquele momento, muito comentário, ou teve prêmios, ele ganhou Oscar. Esse trabalho vai ficar, né? Por exemplo, o Tigre e o Dragão. Eu achava que era um trabalho que ia virar. E ninguém nem fala desse filme mais. Certo? É muito raro alguém falar do Tigre e o Dragão. Então, mas cada trabalho que a gente faz, naquele momento, a gente não tem ideia do que ele vai virar. É só um trabalho. A gente vai lá e a gente, na verdade, descobre o que vai fazer na hora que entra no estúdio. Então, não tem nenhum preparo, uma coisa, uma expectativa, nada disso. Pareceu um pouco maior porque ele deu mais trabalho porque era musical. Então você tinha o trabalho de dublagem normal, depois tinha outros horários onde você ia aprender a música, depois gravar a música, né? Então foi um trabalho um pouco maior, mas não que parecia, isso aqui vai virar um clássico. E tanto que não virou, né? Refizeram e jogaram fora aquela dublagem. Então não virou um clássico. O filme virou um clássico, a dublagem morreu. Infelizmente tem isso também, né? O processo da redublagem para outras mídias e tal. Mas essa aí é para VHS, um dia a gente encontra. Eu me lembro de ter assistido quando criança e realmente eu achava massa. A gente encontra muita gente, eu tenho. Você tem? Eu tenho. Perfeito. Então, se você tem, quer dizer que a gente pode encontrar em algum lugar. Então é isso aí, vamos continuar nossa caça aqui que um dia a gente consegue encontrar. Tem outro personagem que você faz, esse aí já não é um personagem, né? É o Ben Abbott, que é do Desafio sobre Fogo. Que é o Masterchef de espadas. Eu adoro isso. É um daqueles realities que você diz assim, é um reality. E de repente aparecem fãs do reality. É uma coisa de louco. Né? E esse eu continuo fazendo até hoje. A semana passada eu dublei o Ben. Sim, porque os novos episódios estão surgindo e eu adoro. É o Masterchef de espadas, eu adoro espadas. É incrível. É o Masterchef de lâminas em geral, né? Espada, faca, canivete, machado, o diabo. Aí eu queria saber de você ali não está dublando um personagem ou um ator. É uma figura pública, é uma pessoa que fala com suas nuances e tal. Esse tipo de dublagem, como é o que você faz? E ainda a tomada de decisão de como você vai fazer, porque às vezes eles fazem aquele negócio de botar o dublador falando, mas a voz no fundo do original. Como é essas tomadas de decisões e como é esse personagem para você? Não, essa tomada de decisão não é nossa, né? Isso não é, não nos cabe. É isso que você falou, fica a voz de fundo e a voz dublada por cima, isso é o dono do produto. O cliente é que resolve que ele quer voice over, que é como chama o processo. Ele quer que entre uma voz em português, mas que a voz original não seja retirada. Eu acho isso péssimo. Né? Eu detesto programas assim, voice over, eu não consigo assistir. Ou é dublado ou legenda. Esse meio de caminho é horroroso. Mas muitos clientes querem. Né? No caso do Desafio Sob Fogo, não, ele é dublado. A voz original é retirada. Então, como decidir o que fazer, não tem decisão na minha visão do trabalho. Não tem decisão. Dublagem é um processo de reprodução. A gente não decide, a gente faz o que está feito, está pronto. Alguém decidiu lá na hora de fazer. O trabalho está pronto, você vê ele pronto e reproduz. Só em outro idioma, mas é reprodução. Ontem, meu convidado foi o Mauro Castro e ele me revelou que tem algumas músicas em parceria com você. Temos 4 músicas. Temos 4 músicas. O Silvio Giraldo cantou uma sobre dublagem e tal. Como é essa carreira de cantor? De músico? Você tem isso também? Eu não tenho uma carreira de cantor. Eu queria ter tido. Não deu certo, não rolou. Quer dizer, não rolou porque eu não tentei também, fui preguiçoso. Mas eu já compus muita coisa, muita coisa. Uma vida compondo. É que não compus para gravações que foram para a rádio e fizeram sucesso, né? Eu fiz muita letra para filme. Por exemplo, Estranho Mundo de Jack, todas as músicas que eu canto,
a letra é minha, né? No Estranho Mundo de Nossa. Jack. Não do filme todo, só as que o Jack canta. As que o Jack canta, eu fiz a letra. Abertura e encerramento em português do Street Fighter, a letra é minha. Então eu fiz muita letra para filmes, muita, muita. E muita música para teatro infantil. Aí letra, música letra e música para teatro infantil. E aí nós fizemos essas 4 músicas, eu e o Mauro. Ele fez as músicas, eu fiz as letras. Uma delas não é exatamente falando sobre dublagem, não é só isso. Foi uma música que a gente fez para a abertura do meu programa lá em 2006. Foi a abertura do programa Versão Brasileira. Era uma música minha e do Mauro Castro. Essa música você escuta, pelo menos um bom trecho dela, no meu canal, naquelas reprises que eu tenho. Eu tenho reprises do programa Versão Brasileira, que era lá da Super 8 TV. Eu pus os programas lá no canal do Papo com o Machado, e a abertura do programa é essa música, Versão Brasileira, que é minha e do Mauro. E nós temos outras 3 que aí não são música de nada, a música que a gente fez, porque quis fazer. Caramba, eu acho legal quando a gente descobre talentos nos dubladores e coisas, curiosidades. Tem uns que são médicos, tem outros que são engenheiros, tem outros que fazem música e tal. E eu acho muito legal porque a gente conhece essa via artística que é a dublagem, mas também tem diversas outras que os dubladores exploram e eu acho isso sensacional. Bem, dos vários conteúdos que você fala no Papo com o Machado, teve um que me chamou a atenção. Você falou sobre panelinha. Aí eu queria saber se na dublagem tem panelinha, tem isso também? O que é uma panelinha? Então, o que você deu a entender é quando você cria alguns benefícios para grupos de amigos e coisas desse tipo. Cria benefícios, tipo o quê? Ganha mais? Recebe uma Coca-Cola durante a dublagem? Não. Cria benefícios de que maneira? É isso que eu quero. As pessoas dizem, as panelas, tá, mas define a panela. O que é a panela? O que é essa panelinha que todo mundo reclama? Então, eu acredito que... É uma chance que eu tenho. Não é? E todo mundo me pergunta, eu não tenho a chance de perguntar de volta, porque vem por escrito. É a primeira vez que eu tenho a chance de perguntar qual é a definição de panelinha de vocês. Tá, eu vou tentar fazer uma definição. É o seguinte, no meio da dublagem... Você tem muita criança no seu canal, não? Não acredito que não. Então você deu um cigarro. Vai. Fica à vontade. Eu acredito que a definição de panelinha seria o seguinte: oportunidades que você tem, que você poderia, que você está sempre buscando privilegiar quem é da sua, quem são seus colegas, seus amigos, dando oportunidades de trabalho, como está dizendo aqui a Jennifer, e sempre priorizando amigos e coisas desse tipo, de forma que cria um nicho, um grupo bem fechado, bem seleto, e acaba que algumas oportunidades que poderiam ir para outros não estão indo. É mais ou menos isso que eu defino a panelinha. Isso. Você conhece algum lugar que não seja assim? Conheço. Não. Fala um. Não, Fala um lugar. Você conhece alguém que quando tem a chance de trabalhar com 5 amigos escolhe 5 estranhos? Conhece mesmo alguém? Em qualquer setor da atividade humana? Na medicina, na escola... Qualquer coisa, você conhece alguém? Eu tenho 5 pessoas para fazer um trabalho e 5 são excelentes profissionais, cada um deles com 15, 20 anos de prática, treino e demonstração. E tem 5 pessoas novas que eu não sei quem são. Você conhece alguém que realmente chama as 5 pessoas novas? Em vez de ir no certo, no seguro, isso é trabalho. Não é um clubinho. É trabalho. Eu tenho que fazer o trabalho, entregar o mais rápido possível e muito bem feito. Você conhece alguém que arriscaria no estranho para isso? Agora, a gente arrisca no estranho, precisa renovar elenco. Né? Nós, os velhos profissionais, temos um mau hábito, temos um costume horrível. A gente morre. Então, não sei que vício que velho tem. Ele pega e morre. Então, tem que ir preparando gente para ocupar os lugares. Não só depois que morre. Quando eu entrei. Tinha gente lá fazendo as coisas e eu entrei, tive a minha chance, minha oportunidade. Mas eu batalhei, cresci, fui, blá, 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 e ocupei o meu espaço, não o espaço daqueles que já estavam. Depois que eles morreram, sim, eu acabei ocupando um pouco o espaço deles. Mas não tinha alternativa, né? Principalmente os 4 que eu seguia. Tinha 4
Quando eu entrei, tinha 4 que assim, quando eu crescer eu quero ser igual ele. Que era o Marcelo Gastaldi, o Oni Casarré, o Nelson Batista e, acima dos 3, o Ezio Ramos. Com o tempo eu fui, acabou, os 4 morreram, e algumas coisas que eles faziam acabou eu fazendo, mas eu já estava com o meu espaço quando isso aconteceu. Quando 3 deles morreram, eu já era diretor. E eles estavam na ativa e trabalhando, então eu não peguei o espaço de ninguém, eu criei o meu. Os novos vão criar o espaço deles. No que eu puder ajudar, eu ajudo, mas preterir um personagem, um profissional que eu já conheço, que já tem um bom trabalho, que já mostrou sua capacidade, seu talento e que vai me dar um resultado fantástico, preterir aqui para colocar um novo, isso não existe em lugar nenhum. No futebol isso não existe. Não existe em lugar nenhum. Todo mundo... as panelas. Ué, e alguém conhece algum lugar onde as pessoas não trabalhem, não lidem no seu dia a dia com as pessoas de que gosta? Você realmente, se tiver um trabalho para fazer, você tem que reunir um pessoal, você vai escolher gente que você odeia. Não, tem um cara aqui que eu adoro, mas tem outro aqui que eu detesto, vou chamar ele. O que eu detesto. É assim que faz? Não existe isso. Em lugar nenhum existe isso. A questão na dublagem é que existem 25 a 30 estúdios em São Paulo hoje em dia. Estou falando só de São Paulo, hein? Não estou contando Rio de Janeiro e as outras cidades onde tem estúdios. Só São Paulo. Tem 25 a 30. E temos um cão latindo. É no seu lado ou do meu lado? É no meu aqui, é o cachorro do seu vizinho. lado. Tá. Então tá. Esses 25 a 30, vamos fazer uma média. Tem estúdio que tem empresa que tem 9, 10 estúdios e tem empresa que tem um só. Vamos tirar a média, vamos botar 2 estúdios por empresa. São 50 estúdios funcionando. Vamos tirar uma outra média e deixar 2 diretores em cada estúdio. São 100 diretores em atividade. Se cada diretor forma a sua panela, nós temos 100 panelas diferentes, espaço para todo mundo. Essa queixa da panela, ela é infundada. Não é porque a panela não existe, é porque a panela não influi. É porque a panela não atrapalha. É porque o cara não conseguiu entrar em nenhuma, talvez porque ele não seja tão bom assim. E aí ele fala mal da panela. Só isso que acontece. Porque 100 panelas numa cidade só, você não consegue entrar em nenhuma, alguma coisa de errado tem você. Entendi, foi uma reflexão bastante pertinente. Olha só, teve uma live do Papo com o Machado que eu lembrei do personagem que você fez na animação do Inferno de Dante, que era um personagem, era uma animação, era bem violento e tal, e você falou, eu não lembro e tal. Eu queria saber se isso é muito comum, porque você tem 35 anos. Chega a galera pedindo, faz tal fala de tal personagem, e esse personagem, você não lembra? Tem 2 coisas importantes para dizer a respeito disso. Eu agora não lembro dessa resposta, mas é muito viável, é muito provável, porque eu não lembro. São 52 anos de trabalho na minha vida. Não dá para lembrar de tudo que já fiz. Né? Embora vocês achem que cada vez que a gente faz alguma coisa é um projeto no qual a gente se envolve, como se fosse uma novela de televisão, ou como se fosse a filmagem de alguma coisa, você passa 3 meses fazendo aquilo, não é assim não. A gente dubla um negócio agora e meia hora depois está dublando outro. A gente faz 5, 6 trabalhos por dia, diferentes. 5 trabalhos por dia. 20 dias por mês, são 100 trabalhos diferentes no mês. No fim de 12 meses, são 1.200 coisas diferentes em um ano. 52 anos, dá para lembrar de tudo que fez? Não dá, não tem como lembrar de tudo que fez. Mas pode ser que eu tenha dito, não lembro e tal, no momento em que foi falado. Depois disso, talvez eu tenha ido procurar, eu não sei, não lembro o caminho. A única coisa que eu sei é que eu tenho o Inferno de Dante também. Eu tenho esse filme. E acho bem legal. Eu não sou um grande fã. É uma questão só de geração, tá? Eu não sou um aficionado pelo produto japonês como vocês são. Porque vocês, aquilo é quase uma religião, né? Então, eu não sou tão aficionado assim. Mas tem algumas coisas, alguns produtos japoneses que eu curto. Eu fiz alguns filmes, eu não vou lembrar o nome deles, porque o cliente pediu para deixar o nome no original. Então, os nomes eram em japonês. Ai, faz favor, não tem como guardar isso. Mas eu fiz alguns filmes, algumas animações de longa-metragem
adultas. Adulto mesmo, adulto de verdade. Filme no ar, sabe? Coisas sérias, dramáticas, pesadas. Se fosse filmar com gente, seria com Humphrey Bogart. Então, sabe, a coisa pesada mesmo. Então, fiz alguns produtos japoneses que achei muito legais. Eu gostei muito de ter feito o Street Fighter, de ter dirigido o Street Fighter. Foi bem legal de fazer. Agora, o Inferno de Dante, depois eu fui, eu não sei como, não sei de que forma isso veio para mim. Eu sei que eu tenho o Inferno de Dante. Como tem o episódio do Caronte de Aqueronte do Cavaleiro do Zodíaco. Eu achei bem legal a animação, com sua voz eu achei que ficou impecável, ficou bem bacana. Foi bom de fazer, foi bom de fazer. Já que você falou que tem filmes bem adultos, coisas desse tipo, você por acaso já dublou, botou sua voz ou dirigiu algum filme pornô? Não. Não. Na verdade, eu fiz um filme que talvez seja pornô. Eu digo talvez seja porque eu nunca vi o filme. E eu dublei um trecho do filme, uma cena de, sei lá, 4, 5 minutos. E era uma cena de diálogo, de papo, entre 3 ou 4 pessoas numa sala, falando sobre um assunto qualquer do filme. Eu não sei o que tinha antes, não sei o que tinha depois. Mas o diabo do filme chamava-se O Filho do Sexo Explícito. E era um filme nacional. Então, provavelmente, era um pornô. Né? Então, tem minha voz lá. Mas eu não... Nas cenas... Não, cenas de filme pornô, não, nunca dublei. Eu acho que eu não conseguiria muito. Eu ficaria meio envergonhado, acho. Olha só, vê se pode. Foi uma vez o Francisco Bretas, ele contou uma história de que ele fez tanto aqueles barulhos de gemido que ele chegou a desmaiar de tanta hiperventilação que ele fez. Deve ser um negócio bem cabuloso, né? Não, mas isso a gente passa por isso também. Quando faz cenas de luta, cena de ação, ou o cara tá correndo, chega uma hora que você fica tonto, né? Diz, opa, dá um tempo, espera um pouco, a gente já continua já. Em relação a gritos, você falou de luta, cena de luta, mas grito, pessoal desesperado e tal. Teve algum que exigiu mais de sua voz, assim? O pessoal comenta muito desses animes, porque o pessoal grita muito. Ah! Teve algum que teve essa exigência que doeu depois? Eu acho que eu nunca fiz um personagem assim, que fizesse... Só o Jaquen, né? O Jaquen tinha uns gritos exagerados. Ah! Uma coisa meio Jerry Lewis, né? Era exagerado, porque o filme japonês ele é exagerado, né? O desenho. Ele, quando fala, a boca é um movimento só, né? Mas de vez em quando ele faz... E aí, para você encher essa boca, tem que ser um grito gigante, né? Mas eu acho que só o Jaquen que precisava de uns gritos assim, nas coisas japonesas, né? O resto que eu fiz não eram personagens que faziam isso. Uma pergunta aqui do Henriques Danilo. O dublador hoje em dia tem exclusividade? Acho que ele está falando de estúdios. Ele é funcionário de um estúdio específico? Não, oficialmente não. Alguns decidem, né? Dificilmente alguém realmente tem exclusividade, mas alguns preferem, em determinado momento da vida, por um período, tal, trabalhar naquele local, naquele estúdio, né? Ou porque tem bastante trabalho lá, ou porque está dirigindo naquele estúdio, então ocupa o dia inteiro. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu praticamente só trabalho na Centauro. É muito raro eu fazer alguma coisa fora da Centauro. Primeiro porque a Centauro me supre, né? Ela ocupa praticamente todos os meus horários. E os horários que ela não me ocupa, pera um pouquinho, na vida não é só trabalhar. Né? Eu vou usar esse horário que não está ocupado para mim, para minha família, né? Então, agora como contrato, como regulamento, não sei, não conheço ninguém contratado. Aliás, não conheço ninguém contratado. Não conheço ninguém contratado com exclusividade em estúdio nenhum. O Marcos Vinícius, ele que é sempre participante aqui, ele está perguntando como foi dublar o Darkwing Duck, personagem clássico, né, dos estúdios. É Disney, né? Eu sou o terror que voa na noite. Era legal, esse eu gostava muito. Mas esse personagem, ele acabava comigo. Ele foi o único personagem que me deixou sem voz. É por causa desse soquinho. Ele falava
dessa maneira. Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou, vou falar até o que ele falou aqui. Eu sou o fio de cabelo que entope o ralo do seu banheiro. Eu sou o Darkwing Duck. Né? É tudo socadinho. Falar aqui, numa entrevista, uma frase, divertido. Dublar 3, 4 episódios assim num dia só, no fim do dia isso tudo tá doendo. Tudo, tudo. Da garganta até o estômago. Tudo está, porque tudo foi sendo contraído. No dia seguinte eu não falava, mas eu falava assim, ficava... Então, quando eu dublava Darkwing Duck, não marcava escala para o dia seguinte de Darkwing Duck, porque eu sabia que não ia cumprir. Eu só ia dirigir, mas dublar não. Era essa a minha próxima pergunta. Como é que o dublador faz quando chega naquele dia e a voz está desgastada, está rouco? Tem diversas escalas para fazer. O que é que acontece? Isso é muito pessoal. Eu, particularmente, cancelo. É assim que eu faço. Não dá. Vai para outro dia. Não dá para marcar, então põe outra pessoa. Dá para marcar, então vamos marcar. É assim a vida, faz parte do jogo. Você já perdeu algum personagem por causa disso? Tem alguma urgência? E assim, o que fosse marcante para você, não? Por causa de voz, não. Por estar rouco, não. Já não fiz muitos trabalhos, por causa de horário. Eu estava ocupado, eu não podia fazer no outro lugar aquele trabalho. E eles tinham que fazer naquele dia, senão, porque tinha que entregar. Já teve muita coisa assim, Uhum. O pessoal está lembrando muito aqui de diversas direções que você fez. O pessoal lembrou aqui da direção de Sherlock. E aí eu queria ver você... Esse é meu filhote. Esse é meu filhote. Então fala um pouco da dublagem. Foi uma das perguntas aqui. Depois eu identifico quem foi que fez essa pergunta. Mas fala um pouco do Sherlock. Como é que foi para você fazer essa direção? Nossa, foi fantástico. Porque aquela série, ela é maravilhosa. Ela é brilhante, inteligente, muito bem escrita, muito bem montada, os atores são maravilhosos. Não tem nenhuma falha. A série em si não tem nenhuma falha. Então criou uma responsabilidade grande. Não pode ter nenhuma falha do lado de cá também. Né? Tudo tem que ser o mais próximo do perfeito que se conseguir. E aí entra aquilo que eu falei da panela. Né? Se eu tenho que fazer o mais próximo do perfeito, eu tenho que chamar quem eu sei que é perfeito. Então tem que ser gente que eu conheço, paciência. Tem que ser gente que eu sei que vai fazer. E foi gente maravilhosa. Nestor Chiesi, Ricardo Teles, na dupla Sherlock e Watson. E todo o resto do pessoal, Zaira Zordana, a senhora Hudson, era brilhante, tinha vontade de pular no pescoço dela e morder a Zaira Zordana quando ela fazia a senhora Hudson. A Samira na Molly, Hopper, todo mundo. O Thiago Zambrano no Inspetor Lestrade, e brilhantemente, enlouquecidamente, o André Sauer, naquele vilão completamente louco do Moriarty. Foi uma série maravilhosa, adorei dirigir aquela série. As referências aos livros do Conan Doyle são brilhantes, porque nenhuma das histórias é uma história do Sherlock Holmes, mas todas elas têm trechos de vários contos, de várias histórias, têm referências. Me obrigou a reler as histórias do Sherlock Holmes para entender do que estava se falando. Foi muito legal, muito legal. Foi um trabalho que foi um prazer fazer. Eu fui pago para me divertir. Estamos chegando aqui perto do fim, vou fazer só a última pergunta aqui, que ele tinha perguntado sobre quão uma interferência de cliente pode estragar o produto. Se existem alguns casos de interferência que acabou prejudicando o resultado final. Agora, por uma questão ética, profissional e de esperteza, que eu não quero me derrubar nem derrubar estúdios para os quais trabalhei, mas dezenas de vezes isso aconteceu. Eu vou falar no geral. Nós temos raras exceções onde o chamado cliente sabe alguma coisa sobre dublagem. Ele sabe muito sobre cinema. Ele sabe, o dono do filme sabe muito sobre filmes, sobre distribuição, sobre negócios. Ele sabe muito sobre muita coisa da qual a gente precisa para manter o nosso mercado vivo. Mas do estúdio sabemos nós. Da dublagem sabemos nós. Profissionais de 30, 40, 50 anos, e aí vai lá, tem um camarada que tem 40 anos de idade. Ele tem menos idade do que eu tenho de trabalho. E ele, como ele é o dono, como é ele que paga, ele quer mandar.
Ele que manda. Então eu quero que seja dito tal coisa, eu quero que seja fulano nesse papel, mas fulano não vai ficar bom, ele fica bom no outro. Às vezes até o fulano, aquele mesmo cara, fica bom no outro, aqui ficaria, mas eu quero. Paciência. Ele que paga, a gente acaba obedecendo. Nem sempre a gente faz tudo o que quer, né? Às vezes a gente faz tudo o que quer, mas nem sempre a gente faz tudo o que quer. Nelson, então teve dezenas de vezes. Como eu já tinha dito, o Instagram expulsa a gente depois de 1 hora de live. Tá chegando perto dessa 1 hora. E por isso eu queria agradecer demais a tua participação. Renovo novamente que sou muito seu fã e que hoje foi uma realização de um sonho. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde o tempo do YouTube. Eu assisto Chaves. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente fã de Chaves, do seu trabalho e principalmente da pessoa que é você, o comunicador que é você, que eu até uso como exemplo. Sou jornalista e o seu traço de comunicador também me influenciou bastante. Então eu queria agradecer demais a tua participação e deixar o espaço para a sua despedida. Como você fez uma entrevista surpreendente para mim, foi de tão agradável e de tantas coisas diferentes e de tão fora do esperado, porque eu vou encerrar então com um brindezinho para você, já que você nem pediu e eu fiquei contente com isso. Então, já vai terminar, não seja assim, diz para eu ficar, diz que sim, anda assim, não seja assim, anda assim. Pronto, e hoje chega. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E lembre-se sempre, fiquem em casa, bebam água e façam exercícios, pois a gente vai sair dessa e vai sair muito mais forte. Um forte abraço, Nelson. Um forte abraço a vocês abraço e até a próxima. Compadre. Obrigado. Tchau, tchau.